O Despertar do Espírito, capítulo 10, parte A. Sem conflitos nem fobias. O medo da morte, que se encontra íncito no ser, consciente ou inconscientemente, como mecanismo de preservação da existência física, à medida que lhe ocorre o amadurecimento psicológico, cede lugar à confiança na vida. Avançando de par com o progresso intelectual, o desenvolvimento emocional destrava os elos castradores e limitativos do comportamento, facultando o desabrochar dos legítimos sentimentos humanos, tais a amizade, a fraternidade, a esperança, a confiança, o amor, que facultam o entendimento dos mecanismos existenciais e do crescimento moral. As amarras com os conflitos afrouxam os nós, seus nós, e o ser avança, a princípio timidamente, depois com decisão nos rumos da autoafirmação. Porque, aos receios, sucede a coragem para a luta. Ao sofrimento, sobrepõe-se a alegria de viver. A depressão toma lugar a esperança de conquistar tudo quanto aspira, harmonizando-se e alcançando o equilíbrio interior. Sob o tratamento para a libertação, o antes paciente se transforma em seu próprio psicoterapeuta, que não se nega a ser orientado pelo especialista, capaz de facultar-lhe maior e melhor entendimento dos fenômenos que lhe dizem respeito, trabalhando-se com afinco para encontrar a cura real. O medo da morte pode ter origem na infância, quando, mal informada, a criança experimenta pavor ante o desaparecimento dos seres queridos e, por consequência, da sua própria desintegração. Não absorvido esse temor, mais tarde se transforma em desequilíbrio, que gera perturbação e transtorna o comportamento do indivíduo. A falta de amor na infância é responsável por muitos males que afligem os adultos. A sobrevivência real de uma pessoa depende dos vínculos amorosos que foram mantidos com aqueles que a cercavam na fase infantil. Por outro lado, a falta de toque afetivo na criança, embora a assistência com cuidados e técnicas, pode responder por enfermidades graves e mesmo pela morte por anaclesia. Esse contato é fundamental porque vitaliza o bebê, faculta-lhe o estímulo para todas as funções orgânicas e psicológicas, dando-lhe segurança. Quando falta esse acolhimento gratificante, a criança se faz submissa, ora pelo temor, ora se isola, dando curso a um processo de fixação neurótica, em face das ameaças e das explosões dos pais inseguros e atormentados, que alternam esse comportamento com expressões de amor, compensação, que não são absorvidas positivamente. Como resultado dos sofrimentos dessa natureza, que são impostos à criança, tem origem o medo da morte ou a sua necessidade como fuga à situação afligente. Somente se rompendo em terapia esse medo através do enfrentamento do problema é que o paciente consegue compreender o fenômeno biológico sem o receio de extinção da sua realidade. A vontade de lutar pela vida é o estímulo que conduz à ruptura do medo da morte, quando se encara com naturalidade o desgaste biológico que ocorrerá e a alegria de viver enquanto a possibilidade assim o permitem. O despertar para objetivos mais elevados do que aqueles imediatistas auxilia a compreender a funcionalidade existencial e o significado psicológico de se estar vivo, portanto, atuante e útil no contexto do grupo social no qual se movimenta. A compreensão dos valores existenciais e as possibilidades de utilizá-los a benefício próprio ou de outrem diminui o medo da morte, porque o tempo desaparece na sua convenção para significar alegria e luta,
trabalho e compensação afetiva. O importante não é viver muito, mas viver significativamente cada momento a todos os instantes. A morte, desse modo, não se afigura destruidora, mas uma interrupção momentânea no processo vital que decorre do organismo. Xenofonte, o trágico grego, narra que Ciro, o grande rei da Pérsia, antes de morrer, dirigiu-se aos seus, despertando-os para a realidade do ser. Meus filhos queridos, não creiais, depois que eu vos deixar, que não mais serei alguma coisa e terei desaparecido. Durante o tempo em que eu vivi entre vós todos, não distingueis minha alma, porém compreendeis, através dos meus atos e dos meus gestos, que ela se encontrava em meu corpo. Ficais certos de sua existência, embora não mais se torne visível. O verdadeiro sábio, aquele que realizou o sentido existencial em plenitude, morre serenamente, porque entende que a sua experiência teve um começo, um desenvolvimento, e é normal que atinja a meta de transferência para outro campo vibratório. O imaturo, aquele que se deixou conduzir pela futilidade e da vida somente buscou o prazer, é tomado pelo pavor da morte, imaginando a perda dos encantamentos e gozos que mais o fustigaram do que o fizeram repousar. A morte, assim considerada, conduz o viajante da hospedaria terrestre para o seu lar verdadeiro. Vitória sobre a morte. Em todo o universo, o repouso não existe, já que o movimento incessante é a mola central do seu equilíbrio. Da mesma forma, todos os fenômenos biológicos se encontram em intermina alteração, através de cujo curso se alternam as moléculas que compõem e desestruturam formas, sem que ninguém se extinga. O aniquilamento é só aparente, porquanto a pobreza dos sentidos materiais impede a sua penetração na complexidade das micropartículas em constante movimentação. É natural, desse modo, que a morte seja uma realidade no mundo das aparências, através de cujo mecanismo a vida estoa. Durante a existência orgânica, o espírito avança a cada momento para o desenlace material, por cujo meio desenvolve todas as aptidões que lhe estão em latência. É compreensível e necessário que o ser inteligente reserve tempo para a reflexão em torno desse fatalismo inexorável. Postergar a meditação a seu respeito, por medo ou ilusão materialista, oculta a imaturidade psicológica que o tempo descaracterizará. Não será pelo fato de ignorar-se essa realidade que ela deixará de existir. Quanto mais se analise e a compreenda, melhor para a sua superação, tornando-a parte do comportamento de toda hora. Conflitos de variada ordem conspiram no indivíduo para que evite pensar na morte, gerando indisfarçável fobia sobre a ocorrência de que ninguém se furtará. Observando-se a natureza, facilmente se constata a organização que vige soberana, quando uma forma cede lugar a outra em contínua transformação, mantendo sempre a vida. Os seres, animais e particularmente o humano, vivem o processo transformador de maneira significativa, alterando o conjunto e modificando a aparência, experimentando as alternâncias da saúde e da doença, da infância, da juventude, da maturidade e da velhice, até o momento da cessação dos movimentos e a consequente desorganização celular. A morte é um suave meio para se adormecer e logo se despertar, cada qual conforme as condições adquiridas na experiência fisiológica precedente a esse momento. Em todos os tempos, a morte mereceu cuidados e observações, tornando-se razão importante para o pensamento filosófico, que, desejando brindar
propostas sobre a vida, buscou-a para melhor elucidar os enigmas existenciais. As revelações espirituais, em momentosas comunicações entre os dois mundos, o material e o transcendente, deixaram marcas indeléveis sobre a continuidade do ser espiritual que arrebataram todos aqueles que privaram do intercâmbio pulsante. Psicologicamente, a morte parece significar a destruição, o fim que o ser humano teme como recurso nobre para preservar a jornada física. Apesar disso, fragilizado e transtornado, não poucas vezes foge pela falsa passagem do suicídio, em tentativa de apagar a consciência ou de repousar, defrontando-a exuberante para logo tombar em excruciante alucinação de desespero e frustração. Ademais, quando a morte passa por um lar, torna-se detestada, por arrebatar o ser loução ou o enfermo querido, ou arrebanhá-lo cruelmente mediante a tragédia de um acidente, de um crime, da hediondez. Mesmo nesses casos, é a grande libertadora que propõe o descortinar de horizontes felizes ao viajor, que, recuperado dos débitos antes contraídos, prepara-se para receber aqueles afetos que virão mais tarde. A vitória sobre a morte é inevitável, tendo-se em vista o próprio fluxo da vida. No corpo ou fora dele, o eu superior continua desempenhando papel relevante na sua historiografia iluminativa. Pensando-se na morte, em vez de supô-la como devastação e sombra, deve-se considerá-la como harmonia e luz, que são as naturais consequências da luta evolutiva. A vitória sobre a morte também se patenteia na alegria de superar-se sofrimento largo e insuportável, sem qualquer chance de recuperação, seja orgânica, mental ou emocional, quando a pessoa está devastada por enfermidades pertinentes e renitentes. Outro sim, diante da velhice que já atendeu aos compromissos humanos e se deteriora ante a inclemência dos fenômenos biológicos, no seu desgaste ininterrupto, o cessar das turbulências da maquinária física, abrindo novas portas de realizações e de crescimento espiritual, constitui a verdadeira dádiva da vida, a colheita de frutos sazonados, especialmente se o trânsito ocorreu em clima de dignidade e de elevação. O desgosto que toma posse daqueles que se viram defraudados pela perda dos seres queridos, embora traduza afetividade e carinho, também guarda uma alta parcela de egoísmo retentivo, que somente pensa em si, não se dando conta de que representa para o liberto a ruptura dos laços que o mantinham no carro celular em sofrimento prolongado. Ante os seres limitados desde a infância em paralisias físicas e mentais angustiantes, a morte natural significa conquista de mérito que proporciona felicidade. Passada a noite de aflição, rompe a madrugada de bênçãos. Isso porque todos os conflitos e dores, sem termo, têm o seu nascedouro nos atos transatos, nos quais, se equivocando, o espírito armazena o tributo que deve ressarcir em novas experiências evolutivas. A vida é, dessa forma, um permanente canto de louvor, de amor, de gratidão ao Criador. Não obstante, organizada sob o ponto de vista de atração molecular, é somente a aparência que se desestrutura, retornando à constituição inicial de energia que é, e no caso do ser humano, com a peculiaridade de pensar. Tudo cessa na sua constituição organizada para ressurgir em outra expressão igualmente harmônica, dando curso aos nobres objetivos da vida infinita. O silêncio, portanto, aparentemente tétrico da sepultura, constitui ausência de percepção para captar as vibrações da fonte causal de onde todos os seres procedem.
Para que a vitória sobre a morte se faça plena, convém pensar-se, expressar-se e agir-se com amor, deixando-se na retaguarda, pelos caminhos percorridos, sinais luminíferos que apontarão a meta gloriosa que espera ser alcançada. Ante a constatação do fenômeno mortis, é justo que se pense na realidade da vida, avançando com júbilo e sem temor na sua inevitável conquista. A harmonia psicológica resultante de amadurecimento espiritual proporciona a visão otimista da vida sob qualquer aspecto que se apresente, porquanto a sua realidade independe de alguém encontrar-se no corpo ou fora dele, mas essencialmente do seu comportamento e atitude perante si mesmo e a consciência cósmica.